Bom, e conforme prometido, então, eu vim aqui para dar início na nossa sequência de 3 vídeos que eu vou te falar como que você pode ter um cachorro educado e equilibrado, com um total de 0 minutos de treino no seu dia a dia aí, tá? 0 minutos de treino, de adestramento do seu cachorro, e como que você consegue melhora de 80%, até 80% em apenas 15 dias com o seu cachorro. Então esse vídeo aqui tá inaugurando essa sequência de 3 vídeos, os próximos vêm na nossa frequência combinada, né? Segunda e sexta, sempre as segundas e sextas, só que se inscreve aí e ativa as notificações para você não perder essa sequência, ok? Que é importante que você consiga encaixar as ideias aqui que eu vou te trazer para que isso faça sentido na tua vida. E já aproveitando, dia 7 de outubro, dando um apanhado mais geral e aprofundando um pouco mais essa ideia de melhorar 80% em apenas 15 dias, vou te mostrar que isso é possível, vou te mostrar que não precisa ter um cachorro adestrado e que participou de 96 mil horas de aulas e... Não precisa, eu vou te explicar por que não precisa nesse evento, e hoje, nesse vídeo, eu vou começar a deixar claro para você o que precisa acontecer. Por onde a gente vai começar? Vou começar esclarecendo a respeito do que precisa acontecer nas atividades de enriquecimento ambiental que você propõe para o seu cachorro, tá? Se o enriquecimento ambiental que você propõe para o seu cachorro não atender a alguns pré-requisitos, e não precisa ser cientista espacial para entender o que eu vou falar, não é coisa de outro mundo, não vai te dar trabalho, ao contrário, vai facilitar a tua vida. Se não atender, tende a não trazer o resultado que você gostaria que trouxesse, que é ter um cachorro mais calmo, mais equilibrado, ok? Vamos falar disso nesse vídeo então. Sou o Kleber, adestrador e pai da Wendy. Vamos que vamos. Então vamos começar definindo, entendendo o que é enriquecimento ambiental. Vamos começar assim? Enriquecimento ambiental são atividades que você oferece para o indivíduo que estimulam os sentidos e tendem a simular um pouquinho ou na totalidade a vida natural desse indivíduo. Vamos pegar o que é enriquecimento ambiental para o ser humano. Sim, a gente está falando de filme, a gente está falando de livro, a gente está falando de música, de arte, a gente está falando sim das coisas que a tecnologia pode proporcionar e de coisas que não necessariamente são decorrentes da tecnologia. Exemplo, quem não gosta de olhar para um pôr do sol maravilhoso? O que é isso? Isso também é enriquecimento ambiental. Então vamos pegar esse fio do pôr do sol e vamos ver o que acontece com um cachorro que fica o dia inteiro trancado dentro de um apartamento. Você acha que o seu cachorro não gostaria de estar na vida natural, rolando na grama, respirando o ar de fora do apartamento, vendo gente, vendo vida acontecer? Enriquecimento ambiental, então, são atividades que estimulam os sentidos e tornam o indivíduo mais pleno e, mais ainda, tornam o indivíduo mais satisfeito com a vida que ele tem. Enriquecimento ambiental não é que tem por finalidade, mas ele pode diminuir a ativação do mecanismo de busca. Você sabe o que é mecanismo de busca? Eu posso até fazer um outro vídeo complementando. Aliás, vou fazer e vou colocar no clube de membros. Aliás, você já se tornou membro do canal? Você sabia que tem vídeos exclusivos todas as semanas para quem é assinante premium do canal? R$ 24,99 por mês, você fica pelo tempo que você quiser. Além dos vídeos semanais exclusivos, também está recheado de outros conteúdos lá, como o controle de reatividade, como educação ideal de filhotes, tem uma série de coisas aí para você turbinar o teu aprendizado sobre cachorro. Para se tornar membro, tem um botão preto e azul aí, não sei se está vendo no celular ou no computador, mas tem um botão escrito Seja Membro abaixo do vídeo. Só clicar e escolher teu nível de assinatura. O nível premium tem vídeos exclusivos, inclusive com vídeos de treino comentados para você saber aplicar aí com o seu cachorro. Mas retomando aqui, grosso modo, o mecanismo de busca é um dispositivo que está instalado no cérebro de todo mamífero, que é acionado quando o indivíduo sente que está faltando alguma coisa ou que ele precisa obter alguma coisa. Basicamente, todo tipo de situação de estresse, o mecanismo de busca está envolvido. Exemplo, o mecanismo de busca está envolvido na tomada de decisão, se foge, se fica, se luta, se paralisa, o que vai fazer, em qual atividade o indivíduo prefere perder tempo, enfim, o mecanismo de busca está envolvido em diversos processos. Então, retomando a ideia do enriquecimento ambiental, ele tende a dialogar com o mecanismo de busca, diminuindo o ímpeto de ação, né? Trazendo então mais tranquilidade para o indivíduo, acionando um outro mecanismo, né? Tô simplificando a linguagem, que é o mecanismo da satisfação. O que faz o mecanismo da satisfação? Faz exatamente isso, faz o indivíduo se perceber satisfeito. Pô, valeu por hoje, tamo junto aí, agora deixa eu dar uma descansada aqui, né? Foi pauleira, tão bacana. Então beleza, então agora que você entendeu um pouco melhor, ou muito melhor, o enriquecimento ambiental, o que precisa acontecer quando a gente prepara o enriquecimento ambiental para os nossos cães? Repara que eu usei a palavra prepara. Alguma coisa assim, né? Então, prepara que agora é a hora do enriquecimento ambiental. Preparar o enriquecimento ambiental pressupõe que você entenda a individualidade do seu cachorro, entenda quais são as potencialidades que você quer e as que você não quer, e quais são os limites que estão atrapalhando a convivência entre você e o seu cachorro. Você estava ligado nisso? Que o enriquecimento ambiental tem essa função? Então quando você vai preparar enriquecimento ambiental, você tem mais uma coisinha para pensar aí, tá? Se você não quiser pensar, tá tudo bem, continua aí com a tua vida, com o teu cachorro do jeito que você quiser, depois você não reclama que ele não te dá sossego. O enriquecimento
enriquecimento ambiental bem preparado e com atividades que atendem à individualidade desse cachorro em questão, tende a despertar então essa satisfação, esse contentamento com o que está sendo proposto de atividade e traz essa saciedade de não ter que ficar o tempo inteiro com o mecanismo de busca ativo, né, pedindo a tua atenção, por exemplo. Então, exemplos de enriquecimento ambiental, na live do dia 7 eu vou explicar melhor e dar outros exemplos mais aprofundados. Tem cachorro que não morde. Não morde. O cachorro não sabe pegar um brinquedo e morder. Já peguei Golden de quase 40 quilos que coloquei uma caixinha... Deixa eu ver se tem alguma pronta da Wendy aqui. A caixinha de papelão, dessa aqui de filtro de papel, um furinho com petisco dentro, o cachorro ficava batendo a patinha e não conseguia resolver o problema de rasgar a caixinha. Por quê? Eu te pergunto, porque na cabeça da grande maioria das pessoas, o que acontece é que o cachorro não pode morder, porque se ele aprender a morder a caixinha, ele vai destruir os móveis. E existe uma distância gigantesca entre uma coisa e outra, e não é porque mordeu uma caixinha que vai destruir os móveis, e não é porque destruiu os móveis é consequência de ter destruído uma caixinha. Então esse cachorro ficou com comportamentos represados, ou seja, esse cachorro que não morde tendia a vocalizar demais, porque ele estava utilizando o canal vocal, né, palatável, para comunicar limitações de comportamento, comunicar que a vida dele não estava satisfatória, e realmente era um cachorro que não dava sossego a droga de 1 minuto. Ou seja, o cachorro usava sim o canal palatável, mas não usava para canalizar estresse, não usava para se sentir mais calmo, só usava para se estressar ainda mais. Tem inclusive estudos científicos que apontam que o cachorro quanto mais late, mais estressado fica. Late porque está estressado, se estressa porque está latindo. Não tem fim. Um outro tipo de enriquecimento ambiental, que aqui você vai dar uma pirada, né, para Border Collie. O que o pessoal adora fazer com Border Collie, que é uma coisa maravilhosa, que eu falo acho que na segunda aula do curso, o tal do Border Collie. Primeiro comentário fixado, caso você queira dar uma olhada na estrutura de aulas. Na genética do Border Collie, independente dos 3 perfis genéticos de socialização, de trabalho ou de competição de esporte, né? Na genética do Border Collie tem um negócio chamado comportamento de pastoreio, que tem em todos os cachorros, mas é mais aflorado no caso do Border Collie e de outras raças de pastoreio, por isso são raças de pastoreio. A pessoa vai e dá uma pet ball pro Border Collie ficar correndo atrás, controlando o movimento. Olha só que interessante. Então, se você entende qual é a individualidade do seu cachorro, entende que ficar pastoreando, convidar o seu cachorro a pastorear pode não ser a melhor ideia do mundo, talvez você queira propor para ele algum tipo de atividade de enriquecimento ambiental que não fique ali apertando o botãozinho de liga, né, toda hora do comportamento de pastorear. Porque o cachorro não acorda um dia na casa dele e fala assim: ah, sei pastorear. Motoristas de São Paulo, vocês estão ferrados porque agora eu aprendi a pastorear, vou organizar essa toda. O cachorro não faz isso, ele vai testando o comportamento todo dia. Conforme ele testa, ele se descobre. Conforme ele se descobre, ele mantém repertório e tira outros repertórios. E conforme ele mantém repertório, ele está te dizendo que ele está adquirindo habilidades específicas que ele ainda não tinha. Então o comportamento de pastoreio vai sendo lapidado pelo próprio cachorro. Você queria o cachorro mais inteligente do mundo, não queria? Então, né? Então talvez a pet ball não seja a melhor ideia para um cachorro que já tem a genética de pastoreio ali, esperando para ser despertada. Agora, onde que a gente entra com o enriquecimento ambiental para Border Collie? Quais são os problemas do Border Collie, além do pastoreio, né? Da potencialidade para o pastoreio de veículos, de ciclistas e de crianças em geral. Vocalização, né? Latir pra caramba é uma tendência da raça, e destruição de objetos. Então olha só como é que a gente começa a entender que o enriquecimento ambiental bem preparado vai atender finalidades específicas que vão trazer saciedade e diminuir o ímpeto provocado pelo mecanismo de busca que está relacionado com a insatisfação com aquilo que existe no dia do indivíduo, com aquilo que existe de atividade no dia a dia do indivíduo. Mas além das possibilidades que eu vou abordar mais aprofundadamente na live do dia 7 de outubro, às 20 horas, eu falei que era 19, né? Mas vai ser às 20. Então depois eu corrijo. Editor, corrige aí. Às 20 horas, tá? No dia 7 de outubro, vai ser de graça aqui no canal. Clica aí no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado também, para você se inscrever no grupo do Telegram, tá? Que eu vou notificar por lá. Ou do WhatsApp, não sei como é que tá aí o esquema todo. Mas tem um botão, clica aí pra você se inscrever, tá? Vai estar escrito, clica aqui para participar da aula ao vivo. Então, além da finalidade da atividade, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que o enriquecimento ambiental tem que ser oferecido nos horários mais adequados para o cachorro, né? Então, vamos dar uma pirada aqui, eu e você. Manja atividade física? Atividade física, academia, corrida, essas coisas. Então, atividade física intensa, à noite, talvez não seja a melhor ideia. Por quê? Porque isso vai deixar o bicho muito pilhado, e a hora que você precisar dormir, ele vai estar tipo criança quando chega de excursão da escola, que não desliga um segundo e passa uma semana inteira falando infinitamente sem parar da experiência. Então, pode acontecer isso
isso com o cachorro que fizer uma atividade física mais intensa perto do horário de dormir, né? Então o que você tem que imaginar e entender sobre o seu cachorro, não estou dizendo que todos serão assim, mas entender o seu cachorro, inclusive a fase de vida que ele está vivendo. Uma atividade física mais intensa, você bota de manhã, pô. Você bota ali no final da tarde, que é o horário do capiroto mesmo, né? O cachorro normalmente fica entre 5, 4 e meia, 7 e meia da noite, o cachorro fica virado no satanás, então já bota uma atividade física intensa se tiver que botar. Enriquecimento ambiental, né? Isso também está relacionado com estimular os sentidos do cachorro, para trazer saciedade, para trazer essa satisfação, esse contentamento. Outra coisa que eu vou falar no vídeo do dia 3 de outubro é sobre as brincadeiras. Quais são os melhores horários para brincar e quais tipos de brincadeira para qual horário, né? Vou falar mais sobre esse tópico no próximo vídeo aí. Então se inscreve e ativa as notificações para você não perder, tá? Mas tem brincadeiras que se você fizer de noite não são tão legais quanto se fizer de manhã. E ao mesmo passo, tem coisas que você pode fazer com o seu cachorro de manhã que não é legal fazer à noite. Acho que eu falei a mesma coisa. Mas enfim, você entendeu. Então o que seria um enriquecimento ambiental adequado para o último momento do dia, né? Para o cachorro fazer antes de dormir? Roer um casco com a comida dele congelada, por exemplo. O cachorro põe na caminha ali, no tapetinho onde ele dorme, o cachorro vai ficar ali mordendo, você apaga as luzes, pronto. O cachorro morde, 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 se acalma, canaliza estresse ali através da mordida, pronto. Daqui a pouco tá dormindo como um bebê. Olha que coisa linda. Aliás, no dia 7 de outubro eu vou te apresentar um método. Um método que faz o quê, Kleber? Um método que te ajuda a ter um cachorro equilibrado e educado, com um total de 0 minutos de treino por dia e que em 15 dias você tem 80% de melhora do comportamento geral dele. É esse método que eu vou te explicar no dia 7 de outubro e vou abrir vaga para um curso novo que eu condensei em 15 aulas para facilitar a tua vida, porque todos nós temos pressa de ter um cachorro educado. Então eu condensei para facilitar que você consuma todas as aulas de uma vez, depois revisite, assista, faça o que você tem que fazer e vá colher resultados ao longo dos 15 dias após a tua entrada no curso, considerando que você vai praticar, né? Não adianta só assistir, tem que praticar ali. E não é treino, não é adestramento, são medidas que você adota no seu dia a dia, que basicamente, não vou dar spoiler agora não, na live do dia 7 eu te explico melhor. Ah, que revolucionário, deve ser mentira ou deve custar caro. Assista a live, que é gratuita, aí você vê se é mentira e se custa caro. Pode ser? Vamos com um passo de cada vez? Então, retomando, você vê quanta coisa que eu te falei em poucos minutos de vídeo, ou muitos minutos de vídeo, depende do ponto de vista, que são importantes de serem colocadas em questão na hora que eu vou oferecer atividades para o meu cachorro. Esse vídeo fez sentido para você? No próximo vídeo eu vou te falar sobre as brincadeiras. Então, como eu já te pedi, não se esqueça, vou te lembrar novamente, se inscreve e ativa as notificações para você não perder esse próximo vídeo e se inscreva também no link aí para entrar no grupo do WhatsApp ou do Telegram, não sei como é que estão organizando essa parada aí para mim, hoje eu tô gravando, vai pro ar aí o vídeo, tal, então tem um botão aí, se inscreve para você ser notificado aí para participar desse evento gratuito, tá? E aí você decide se o método faz sentido ou se é uma baita viagem da minha cabeça. O que eu posso te dizer é que ao longo dos últimos 6 anos eu vim lapidando esse método e eu entrego ele para os meus alunos do atendimento a domicílio e dos cursos online e tá trazendo resultado super rápido, 15 dias, 80% de melhora, ok? Então um abraço, a gente se vê no próximo vídeo e até lá no dia 7 de outubro no nosso encontro ao vivo.